E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando aqui ao nosso 5º episódio do RPPS Talks. Você aqui comigo, Vitor Leitão, sócio da Lema, e o Gustavo Leite, que é meu sócio aqui na Lema também, para trazer mais um convidado de muita expressão, de muito conteúdo, de muito conhecimento, para discutir com a gente um tema que é super relevante, que é o processo seletivo de ativos de investimento dos RPPS. A gente vai bater esse papo. Não esqueçam de apontar o celular para o QR Code que está na sua tela, para baixar o certificado de participação nesse episódio e também baixar o conteúdo do nosso e-book, um material escrito que você já sabe, cada um dos episódios tem um material extra disponível para vocês. E aí, Gustavo? Estou animado, inclusive estou com o caderno aqui na mão, porque acho que a coisa que eu mais falei em 2024 foi sobre processo de investimento e hoje eu vim aqui com a minha cadernetinha para saber se eu estou falando bobagem ou não. Não esqueçam de sempre se inscrever aqui no canal. A gente tem uma geração de conteúdo permanente, periódica, no Instagram e no LinkedIn, é praticamente diária. Então, @Lema Consultoria, já segue a gente lá para ter acesso a esses conteúdos e vários materiais exclusivos que a gente divulga lá. Agora sim, Gustavo, fica à vontade. Vamos lá, que hoje a gente vai conversar com o meu xará, Gustavo Neves, que é auditor fiscal, mas que agora está no Ministério da Previdência. Gustavo, seja bem-vindo. Já me diz o que é que o auditor fiscal foi fazer no Ministério da Previdência. Vamos lá, o que o auditor fiscal da Receita Federal foi fazer no Ministério da Previdência? Lá em 2007, quando houve a fusão da Secretaria da Receita Federal com a Secretaria da Receita Previdenciária, que virou a Super Receita, a Receita Federal do Brasil, as atribuições que eram dos auditores fiscais da Previdência Social viraram atribuições do auditor fiscal da Receita Federal. Contudo, tirando a atribuição, a competência de fiscalizar as contribuições do regime geral que foram para dentro da Receita Federal, as atribuições de fiscalizar a Previdência Complementar fechada e os regimes próprios permaneceram dentro do Ministério da Previdência. Competências essas realizadas privativamente pelo auditor fiscal agora da Receita Federal, antes do Ministério da Previdência. Por isso que nós temos auditores fiscais da Receita Federal atuando no Ministério da Previdência, principalmente na fiscalização, que é uma atividade fim e privativa do auditor fiscal da Receita Federal. Ah, legal. Entendi, agora eu entendi. Mas então vamos começando. Já está lá no Ministério da Previdência fazendo essa atuação com a RPPS desde quando? Eu estou desde o final de 2011. Foi quando eu fui removido da Receita Federal, que eu estava lá no Norte, para o Departamento dos Regimes Próprios de Previdência. Legal. Então dá para gente explorar isso aí, hein? Tem uma experiência ali boa já. Então vamos começar a falar com o tema central da nossa conversa, que é sobre processo de tomada de decisão. Gustavo, o que é que diferencia uma tomada de decisão de investimento segura de uma temerária? Rapaz, eu acho que é muita coisa, né? Principalmente o correto estudo sobre o caso. Você primeiro identificar o perfil. A gente não estou falando de RPPS especificamente, né? De investidor em geral, né? Poder mapear o perfil do investidor, analisar criticamente as instituições na qual você quer aplicar os recursos e o veículo de investimento, no caso de um fundo, né? E os ativos que ele adquire. Ou, no caso de uma aquisição direta, o ativo diretamente, que é o caso de letra financeira, CDB. Então, eu entendo que um estudo aprofundado, tanto das instituições quanto dos ativos, é essencial para um processo decisório seguro. Fora, claro, cenário econômico, tem que ser analisado, expectativas para os próximos anos, ver se o que o RPPS almeja é uma aplicação de curto prazo, médio prazo, longo prazo, dependendo das necessidades dele de pagamento, de benefício, de despesas em geral. Vocês acrescentariam algo mais? Dentro desse contexto, Gustavo, acho que assim, a gente pode até pensar juntos aqui e acrescentar mais itens, mas assim, pensando do ponto de vista até de auditoria, né, aproveitando um pouco essa tua experiência, como o RPPS consegue comprovar isso?
Imagina que você recebeu a visita de um auditor lá e quer comprovar uma decisão dessa, um processo seletivo, um processo decisório. O que ele precisa apresentar para o auditor? Ele vai precisar apresentar as atas de comitê e do conselho deliberativo, se for o caso. A ata tem que estar bem fundamentada, é o que eu falo muito nas apresentações que eu faço, né? A gente chega muito nos RPPS, aí pede a ata do comitê de investimento. A ata tem lá uma página, duas, três, e quando vai ver a discussão sobre a tomada de decisão de determinada aplicação, tem lá duas linhas, dizendo que foi apresentado o produto X, foi discutido e foi aprovado, a aplicação de tantos milhões de reais. O que, para quem está olhando de fora, seja nós da fiscalização, ou seja um segurado que não está no dia a dia do comitê de investimento, aquilo aí não representa muita coisa, não significa muita coisa. Então, as atas têm que ser fundamentadas. É o que eu sempre falo nas apresentações. Não tem importância se a ata tem 100 páginas, contanto que esteja detalhado como se deu o processo decisório da aplicação. Quanto mais detalhes tiver na ata, melhor, mais seguro é, mais respaldo tem os membros do comitê de investimento e a diretoria do RPPS como um todo. Tem alguns. Pode complementar. E além disso, claro, o estudo técnico que está fundamentando a decisão, seja via parecer de consultoria, seja via parecer da própria direção da RPPS, do gestor de recursos, do próprio comitê, se no caso do RPPS não ter uma consultoria contratada. Sobre isso, eu tenho dois comentários. O primeiro é sobre estudos. Isso é relevante, a gente conversa muito com os nossos clientes, que toda sugestão nossa, por mais simples que seja, ela vai formalizada, vai toda explicada, e a gente sugere, olha, e essa fica a sugestão para quem está nos acompanhando com a sua consultoria, ou para quem não tem, deixar esses processos formalizados e arquivados. Então, tudo a gente manda e diz, olha, pega esse e-mail, guarda e põe na pastinha aí do comitê, porque isso é um estudo que embasa essa sua decisão. Mas outra coisa, viu, Gustavo, sobre essa tua ata de 100 páginas. Uma vez eu me dei mal. Fui participar de uma palestra e eu lembrei que em uma palestra tua tu falou, ó, fala a mesma coisa. Pô, tem que ter uma ata bem escrita, e nem que ela tenha 100 páginas. E eu fui parafrasear o Gustavo, viu, Vitor? E aí disseram, não, não precisa de 100 páginas, não. Até eu explicar que isso era. Até explicar o que, o que isso significa. Mas, então, no final das contas, eu saí como. "Pá, esse cara não sabe de nada, não precisa de 100 páginas, não. Mas é isso, agora tu explicou bem, é para fundamentar bem o processo de tomar decisão. O que eu ia inclusive complementar era justamente isso, assim, acho que quando o Gustavo fala da ata de 100 páginas, esse era só para confirmar isso, esse entendimento contigo, Gustavo. Eu acho que quando você fala assim, primeiro, não necessariamente que seja uma reunião longa, eu posso ter, às vezes, até uma reunião relativamente mais curta, ou seja, uma ata de 2, 3 páginas, enfim, quantas sejam, mas essas 100 páginas, né, como a gente tem falado aqui, seriam anexos, complementos, relatórios, discussões, lâmina de fundo, comparativo. Isso tudo pode estar, eu imagino que deve estar anexado à ata, né? Tudo bem. É que assim, quando eu falo 100 páginas, e o Gustavo também falou 100 páginas, o pessoal tende a interpretar literalmente. É, Quando a gente fala 100 páginas, quando eu digo 100 páginas, eu quero dizer que a ata tem que ser do tamanho suficiente para sim, descrever detalhadamente o processo decisório. E nem todas as informações precisam estar no corpo da ata. A ata sim, pode sim. dizer que em anexo vai Fazer aparecer referência, tal de isso. tal data, no qual está lá toda a descrição da análise do produto. Não tem problema nenhum. A ata pode ter 3 páginas, como a gente vê muito por aí, e lá dizer, ó, o processo decisório foi respaldado em tais documentos que vão anexo à ata. Não tem problema nenhum. Agora, esses tais documentos têm que estar detalhando minuciosamente o processo decisório, inclusive com a análise do produto, do fundo, do ativo e tudo mais, da instituição financeira. Mas não é que, assim, deixar bem claro, não é que tem que ter 100 páginas exatamente. Pode ter 20, 10, É. 15, 4, contanto que detalhe minuciosamente o processo decisório que levou à aplicação. Não, Mas sobre claro. isso, deixa eu aproveitar, Vitor, que eu quero ter o comentário também. Eu anotei aqui uma dúvida que eu tenho, que um dos princípios da Resolução 4963 é o de motivação.
Então, talvez uma ideia é na ata ter um espaço específico para motivação e explicar. E aí, Gustavo, a minha dúvida, eu peço que o Vitor complemente, é o que é a motivação no processo de tomada de decisão? O que é que significa esse princípio e o que é que eu tenho que fazer para atendê-lo? Bem, motivação dos princípios da administração pública, né? Todo ato administrativo tem que ser motivado, ou seja, o que levou a cometer aquele ato. Assim, quando a gente fala cometer aquele ato, parece que é um ato irregular, né? O que levou a praticar tal ato? Qual foi o que motivou a praticar tal ato? Ou seja, o que o motivou a aplicar naquele produto. Claro, a motivação é um daqueles princípios que estão lá na resolução, né? São, salvo engano, 7 princípios, né? Tem rentabilidade, segurança, liquidez, solvência, motivação entre elas. Então, no final das contas, o processo decisório tem que ser fundamentado em todos aqueles princípios, fora os princípios da administração pública de maneira geral. Impessoalidade, legalidade, aquilo tudo, certo? Então, eu entendo que motivação é isso. Qual foi, literalmente, qual foi o motivo que o levou a aplicar naquele determinado produto? Os motivos É, técnicos, claro. eu já vi um caso, Gustavo, que eu acho que é bacana, inclusive, de comentar. Inclusive, já comentei isso em algumas palestras também, que foi um caso específico, inclusive, do Tribunal de Contas de Pernambuco, né? Onde o pessoal pegou do tribunal algumas aplicações, algumas movimentações, aplicações ou resgates, e questionou, assim, o que lhe levou a fazer essas movimentações. A princípio, até a gente, quando os clientes nossos nos questionaram, disseram, a gente recebeu isso aqui. O que vocês entendem por isso? Para a gente soou estranho, na época, porque a gente nunca tinha visto nada desse tipo, porque eram movimentações muito simples, era tipo você sair de um IRFM1 para ir para um IMAB, por exemplo. Então, era título público por título público, no mesmo banco, era uma simples movimentação de recursos sem grandes alterações. E aí, quando veio o questionamento do tribunal, a gente também foi surpreendido, e eu até conversei com o pessoal do tribunal na época, e isso me chamou muita atenção do ponto de vista positivo. O que o pessoal lá na época no tribunal me falou foi assim: Vitor, a gente quer saber a motivação. Esses gestores de RPPS estão fazendo movimentações de 2, 3, 5 milhões de reais, eles precisam saber o que eles estão fazendo. O que a gente quer saber, a gente não está questionando se a operação deu lucro ou prejuízo, o problema não é esse. Nem estou entrando no mérito de credenciamento, não é isso. Eu quero só saber o seguinte: tem uma pessoa lá, ou um conjunto de pessoas, um comitê, que está tomando decisão de investimento de valores milionários. A gente quer saber só se essa pessoa sabe o que ela está fazendo. É só isso. Ou seja, Então, o isso tribunal chamou quer colocar muito. eles no jogo, né? Quer colocar os gestores no jogo para Exatamente, participar. exatamente, E não exatamente. apenas acatar cegamente o que a Isso. consultoria, no caso, E a indica. gente, inclusive, estava muito acostumado a não ter esse tipo de questionamento, porque você estava trocando do mesmo banco, um banco grande, um banco público, às vezes, enfim, uma movimentação que para a gente era relativamente simples, mas o questionamento foi esse: a gente só quer saber se as pessoas sabem o que elas estão fazendo. Por que elas estão fazendo isso? O que levou elas a praticar essas movimentações? A partir disso, inclusive, fez a gente ter algumas discussões internas aqui, e aí eu até cheguei a criar uma palestra em cima disso, acho que no evento da Bipem, salvo engano, tratando disso. As pessoas, de fato, precisam saber como foi um ponto interessante de virada para a gente aqui. Muitas vezes as pessoas levavam os princípios como sendo uma coisa muito genérica, né? Uma coisa muito geral, muito distante. E disse, a gente está vendo aqui um caso de aplicação prática de um princípio, né? Então, isso foi uma coisa que realmente me chamou muita atenção, e a gente sempre explora muito isso. Desde então, a gente passou a assumir isso no discurso, né? Assim, as pessoas precisam saber o que elas estão fazendo. Na dúvida, não faz. Premissa é sempre essa, né? Assim, eu estou fazendo uma coisa, não estou muito seguro, estou pensando, tem algum tipo de dúvida ainda, não faz. Espera mais um pouco, amadurece a ideia e aí depois, de fato, toma a decisão. Perfeito. Inclusive, você citou o formulário APR, né, que foi o alvo do questionamento. Nas instruções de preenchimento lá no site da Previdência, né, ele diz que naquele campo lá que você tem que escrever uma série de informações, uma das informações é a motivação pela escolha de determinado ativo barra instituição em detrimento de outras instituições e outros ativos. Justamente para quem está assinando ali a PR, né, ele está atestando, ó, a minha motivação para fazer essa movimentação foi essa. Quem é que assinou a PR lá? É o gestor de recursos, é o proponente,
que muitas vezes é o diretor executivo e tal, e o liquidante da operação no final. Então, em geral, são 3 pessoas que fazem parte do processo decisório. Essa informação tem que ser prestada, inclusive, para a gente lembrar do artigo 8º-A da 9717, que fala da responsabilização solidária. Então, todos os participantes do processo decisório são solidariamente responsáveis. Seja o gestor de recursos, membros do comitê, consultoria, distribuidor, todo mundo, diretor-presidente, se lá no processo decisório ele estiver envolvido também, lá na legislação como um participante. Então, a motivação é fundamental, não só lá no parecer, que vai lá junto da ata, como também no APR. Aí é uma exigência regulatória para chegar lá no sistema do Ministério, né, que o APR é encaminhado ao Ministério via CADPREV, para lá no sistema do Ministério tá a motivação pelaquela movimentação específica. E só para complementar, a gente sugere que os comitês, que as gestões vão além da motivação pela aplicação. A própria portaria já deixa muito claro que aplicar, resgatar ou deixar o dinheiro onde está são decisões. Se por acaso for oferecido algum tipo de produto, eu não achar que não é o momento, eu também tenho que ter uma motivação para recusá-lo. Então, a nossa sugestão é que essa justificativa se aplique aos resgates, aplicações, inclusive às negações das oportunidades eventualmente oferecidas. A gente tem um processo, viu, Gustavo, só complementando aqui, a gente tem a gente vai iniciando 2025 aí uma nova gestão, e em início de gestões anteriores a gente via muito isso, as pessoas novas que entram dizem assim, eu cheguei aqui, já estava assim, eu não estou fazendo nada, eu mantive como eu recebi, como uma forma até meio que de se eximir de responsabilidade, né? Meio assim, se está errado, não fui eu. Né? E aí a portaria em 2022 acabou com isso, né? Que aí ela já disse que a manutenção, como o Gustavo bem falou aí, a manutenção faz parte do processo decisório de investimento também. Perfeito. Assim, se eu sou um gestor entrando agora em 1º de janeiro de 2025, claro que eu não vou, no dia 2 de janeiro, mudar toda a alocação da RPPS. Eu tenho que conhecer primeiro o que eu estou recebendo, certo? Então, vai ter aquele período realmente da transição para os novos gestores se ambientarem no novo colegiado de conselho, de comitê, se for o caso, para daí, depois deles estarem ambientados, saberem com o que eles estão lidando, eles decidirem se vão manter ou não. Mas, como vocês falaram, a manutenção também é uma decisão. Também faz parte do processo decisório manter o investimento. Em relação ao que o Gustavo falou agora há pouco, de quando for oferecido um produto e eu quiser negar, eu também ter fundamentado isso, eu acho realmente importante. Porque depois pode ser questionado, tá, mas tem um produto X aí, a gente viu que está rentabilizando muito bem, é mil maravilhas, e o RPPS não aplicou. Foi oferecido para vocês e vocês não aplicaram. Por quê? Não, a gente não aplicou por conta disso, disso e disso. Está tudo documentado. Lembrando que a documentação tem que estar em meio digital, né, por pelo menos 10 anos. Eu, se sou gestor de RPPS, eu manteria indefinidamente, eu não deletaria elas com 10 anos, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas sempre fundamentar tudo, sempre fundamentar por escrito. É aquela máxima do direito, né? O que não está escrito não existe no mundo. Então, colocar tudo no papel, fundamentar tudo, para se resguardar, para o gestor que está ali tomando as decisões ficar seguro e poder se resguardar em virtude de possíveis questionamentos dos órgãos de controle, inclusive de uma Polícia Federal, de um Ministério Público. A gente às vezes é até meio chato aqui com os clientes nossos com essa questão da gestão de documentos, né? A gente também trata muito isso aqui de arquivar isso de forma organizada. A gente cansa de ver aqui situações em que, às vezes, 2, 3 anos depois, o RPPS recebe uma auditoria, e aí o nosso cliente vai e diz, olha, o auditor me pediu aqui um relatório tal, ou enfim, algum documento do processo de decisão, e ele diz que não tem, pede para a gente. Só que a gente sabe que ele tem, né? Ele recebeu. Só que às vezes você diz, porque está no meu e-mail, eu não encontro, ou estava no e-mail do gestor anterior, e aí mudou a gestão e a gente não tem isso arquivado.
Então, quando a gente trata de gestão, não é simplesmente receber, né? De fato, arquivar isso de forma organizada, por ano, com backup, isso tudo em nuvem, né? Hoje até online, até gratuito você consegue fazer. Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente faz aqui do nosso lado, né? Mas a gente fala sempre que o RPPS é importante ter isso sempre muito bem resguardado do lado dele também. Até para resguardar o CPF, né? Além da questão institucional mesmo, mas no pessoal. Mas, Gustavo, deixa eu ir além um pouco aqui e Deixa a eu só gente fazer uma fica à complementação, Vitor, vontade. do que você Fica à falou. vontade. Passando para o outro lado, para outra ponta, que eu, como auditor que fiz em torno de 150 fiscalizações RPPS, de todas as fiscalizações, eu tenho todos os documentos que os RPPS me entregaram em meio digital nas nuvens. Porque vira e mexe, eu sou cobrado por Ministério Público, Tribunal Regional Federal, TJ, para eu fazer alguma oitiva sobre alguma fiscalização que eu fiz. Às vezes são fiscalizações de 5, 6 anos atrás. Aí eu vou lá na pastinha, está toda organizada nas nuvens, acesso o documento e consigo dar o feedback necessário. Realmente nós sabemos de casos, acontece muito no Nordeste, de troca de gestão do prefeito simplesmente desaparecer com tudo, né? Já chegou relatos para a gente de prefeito desaparecer com os móveis da unidade gestora da RPPS, inclusive, e tacar fogo em toda a documentação, e levar computador, levar tudo. Tem relatos desses casos Tem, assim, mas já vi alguns desses. eu acredito que seja exceção dentre os 2.140 RPPS. Então, na esmagadora maioria, é possível fazer um controle, um controle de arquivo, uma biblioteca ali de tudo que aconteceu nos anos passados. Eu Mas tive um caso curioso desse aí, acho que foi na eleição passada, em que houve uma mudança, uma troca dessa de gestão e o pessoal do RPPS que assumiu teve que chamar um chaveiro, porque nem a chave o pessoal tinha entregue do RPPS, né? Mas enfim, eu acho que a gente pelo menos evoluiu, né? Se a gente olhar esse histórico para cá, tem esses casos têm acontecido menos. Acho que a gente até hoje tem vamos chamar de estabilidade nos RPPS em função de todo o processo, né? Assim, acho que o progestão, a certificação foi muito importante para isso, tem sido, né? Então, assim, acaba que eu acho que hoje essas trocas são menos rotineiras e quando acontecem, geralmente as pessoas que entram já entram com um nível de qualificação diferente, né? Então, acho que o isso segmento em si está mais maduro, né? O segmento dos tá. RPPS. Eu lembro quando eu entrei em 2011, a gente ligava para comunicar a auditoria nossa, eles perguntavam, mas você é da onde? Ministério? O que o Ministério faz? Eu falei, você lembra, sabe o CadPrev? Aquele sisteminha que você envia tal informação? Sei. Eu falei, então, é a gente que exige que vocês encaminhem aquelas informações. Ah, tá certo, então. Aí, claro, começou a ter aquelas operações da Polícia Federal, junto com o Ministério lá no início dos anos 2010, né? Aí o Ministério ficou mais conhecido, e como você falou, começou a certificação institucional do Progestão, a profissional, então hoje o segmento em si está realmente muito mais maduro em relação a todas essas situações. E até a qualificação do próprios órgãos, né? Assim, o próprio Ministério da Previdência acho que evoluiu muito, assim, o corpo técnico especializado em RPPS, os tribunais de contas, então, acho que nem se fala do que era antigamente, né? O pessoal meio que auditava, a gente já pegou muita auditoria dessa do município com o RPPS junto, então a gente via Tribunal de Contas pedindo regulamento de fundo, por exemplo. No passado a gente viu muito isso. Hoje não mais, né? Acho que a evolução, de fato, isso torna também as pessoas com mais medo, um pouco, né? Então é natural que essas trocas de gestores também fiquem mais qualificadas em função disso. Se você lembrar como era a nossa auditoria de investimento lá em 2019, né, era bem incipiente ainda. A gente pedia muita coisa não se aproveitava, como prospecto de fundo, regulamento. Você vê que hoje as auditorias, as fiscalizações que a gente faz são bem direcionadas e existe um alvo específico assim, um objetivo a ser alcançado. A gente não pede nada a mais do que vai utilizar de informação. Ficou muito mais dinâmica e também dá mais segurança ao próprio RPPS. Eu já cansei de ouvir de gestor de RPPS quando eu ia fazer a fiscalização e falar, pô, que bom que você veio aqui, a gente estava precisando de uma fiscalização. Não, de fato, isso evoluiu demais. Eu gosto de citar o caso também, eu acho que de evolução institucional do Tribunal de Contas lá do Espírito Santo, de um painel que eles têm de acompanhamento dos RPPS, né? Então, assim, até num evento que teve da associação lá, acho que 2024,
onde o pessoal lá do Tribunal de Contas mostrou meio que nos dashboards, nas telas, onde eles conseguem acompanhar quase que em tempo real quem está mandando demonstrativo, quem está com evolução de patrimônio, quem está diminuindo patrimônio, quem está em déficit, superávit, quem está certificado, quem não está. Então, é um controle muito robusto e atualizado mensalmente, né? À medida que os RPPs vão mandando informação, ele vai agregando ali, tem esse painel que o Ministério hoje tem também, né? Tem alguns painéis desse tipo. Então, acho que isso dá uma. Acho que cria meio um pouco essa barreira até para que não entre qualquer pessoa para se gerir um RPPS, como no passado de fato acontecia, porque era amigo do prefeito ou algum acordo político. Hoje isso diminuiu demais, o que é muito bom. E aí, Gustavo, até trazendo aqui para esse lado aí do Ministério, né? A gente tem visto também essa evolução no sentido de notas técnicas, de alguns ofícios, de pareceres, conjunto com a CVM, né? Houve uma aproximação muito importante com a CVM também de alguns anos para cá, isso foi muito importante para a gente, assim, para o segmento, Polícia Federal, enfim. Então, acho que esse conjunto de órgãos de fiscalização, eles trouxeram muita segurança. E aí, dentro desse contexto dessas notas técnicas, né? Eu queria até entender, acho que já que você tocou alguns processos desse acho que até de escrever mesmo, de liderar talvez alguma, não sei se a palavra é essa, mas nessas notas técnicas, como é que é o processo disso, assim, internamente, né? De onde surge a necessidade, por exemplo, a gente citou antes aqui, antes da gente iniciar, né? A nota técnica 146 e a 296, né? Acho que são as duas mais recentes e mais relevantes, talvez, se eu não tiver esquecido de alguma outra. Mas de onde parte? É uma situação específica? À medida que você vai percebendo que há algum tipo de vulnerabilidade? De onde parte esse processo de criação dessas notas? Vamos lá. Hoje eu estou afastado da fiscalização, né? Estou em outra coordenação geral, que é justamente a que faz mais análise técnica das situações, que é a coordenação de acompanhamento de investimentos. Então, a maioria das notas técnicas e pareceres são elaborados com base em questionamentos realizados pelos participantes do mercado. Então, a 296, que foi lá, que fala sobre o resgate com rentabilidade negativa, foi uma demanda da Abipem, por conta daquela situação que diversos tribunais de contas estavam questionando e regularizando gestores simplesmente pelo fato de resgatar com prejuízo. O parecer 146 foi por conta de diversos questionamentos. Nós temos lá no GESCOM diversos questionamentos que giram em torno desse tema. Então, no caso do parecer 146, a gente quis fazer um documento mais robusto, mais abrangente do processo decisório. Inclusive, eu lembro que eu estava num evento há 2 anos atrás, se não me engano, ou no início do ano passado, que uma das pessoas no evento me questionou: o Ministério podia fazer um passo a passo sobre processo decisório de aplicação de recursos. Eu falei: é uma ideia, eu vou levar para o nosso diretor e vou ver o que ele acha, e se for o caso a gente faz realmente. Então, toda nota técnica, todo parecer é em relação a alguma demanda específica que a gente tem, ou diversas demandas, como foi o caso do parecer. Então, a gente recebe a demanda, analisa se a gente vai responder pontualmente, que às vezes é apenas um caso concreto de um RPPS. Aí, nesse caso, a gente faz um parecer voltado só para aquele RPPS e encaminha a resposta para ele. Agora, se for um caso que tenha uma repercussão geral, que se aplique a todo o segmento, aí a gente faz a nota e divulga, tanto lá por mala direta quanto no nosso site. E, em geral, quando a gente faz umas notas dessas mais relevantes assim, o segmento pede para a gente fazer apresentações sobre o tema. Tanto é que o tema da nota 296, que foi o resgate com rentabilidade negativa, esse ano eu fiz 4 ou 5 apresentações em eventos sobre o tema. Certo? Então é basicamente isso. Eu recebo, eu discuto com os coordenadores e com o diretor, a gente chega a um consenso, a um denominador comum. Se for uma questão que necessite de um conhecimento mais aprofundado das práticas de mercado, a gente conversa com participantes de mercado também, para saber como é feito. Por exemplo, teve uma demanda que a gente recebeu que foi sobre fundo imobiliário. Sim, aquisição de cotas no mercado primário e secundário, porque a resolução diz que
RPPS só pode aplicar em fundo imobiliário negociado em bolsa. Uhum. Aí a interpretação desse negociado em bolsa, isso quer dizer que é só se já tiver em mercado secundário ou pode participar de oferta pública. Aí a gente falou, não, vamos ver como é que é a prática do mercado para a gente também poder tomar uma decisão a respeito de como a gente vai orientar os RPPS. Aí conversamos, entendemos como se dá a prática e elaboramos a nota com base tanto no nosso arcabouço normativo, 9717, 4963, 1467, quanto na realidade do RPPS. Também não dá para a gente utilizar 100% a literalidade das nossas normas se aquilo ali vai inviabilizar o RPPS. Nós também não podemos ser mais realistas que o rei. Então a gente tem que tentar ao máximo adequar a interpretação da norma com as práticas de mercado voltado para o RPPS. Só um comentário, viu, Gustavo, sobre esse RPPS que te pediu um passo a passo do processo de tomar decisão. Acho que tu foi muito bonzinho, viu? Tu poderia ter sugerido que ele fosse ler a 1467, que lá ela traz as informações já necessárias para o desenvolvimento. E aí essa é uma sugestão, assim, esse é um ponto que a gente aborda muito, é da criação de um processo para o seu RPPS. Apesar de ser o segmento ser o mesmo, existem realidades assim. A gente tem hoje 280, 270 clientes, tudo RPPS, só investimento. Então, de Roraima até o Rio Grande do Sul. Então, porra, aí nesse meio aí tem um monte de RPPS com equipe fera, com pessoal que conhece muito, e outras que a turma está amadurecendo ainda. Então, não dá para adotar o mesmo passo a passo para essas realidades distintas. Então, a dica aqui é sentar, analisar, estudar a portaria, chamar a consultoria, chamar o comitê e definir ali o seu processo, tá? Com certeza, Gustavo. Nós temos RPPS que são nível 4 no Progestão, tem toda uma estrutura de governança robusta. Eles fazem lá gestão de mais de bilhão de reais. Então não dá para comparar essa realidade com a de um RPPS que tem lá 7, 8 milhões, tem dificuldade de compor colegiados. Uhum. Muitas vezes o comitê de investimento é composto por 3 pessoas, sendo que só 2 têm algum conhecimento mínimo de investimento, o terceiro está ali só para poder fechar os 3 membros. Então, realmente não podemos botar uma régua só para todo mundo. Para isso que serve a política de investimentos. Perfeito? A Boa. resolução e a portaria dão a regra geral e dão sempre, a resolução dá sempre a regra, vamos dizer assim, máxima. Vocês podem chegar até aqui, em termos de limite de aplicação e de regras. Agora, se vocês acharem necessário restringir mais do que está ali, também é possível. É a política de investimento que vai dar todo esse norte. Vamos exemplificar. Um investimento estruturado, que não é para qualquer RPPS, um fundo de investimento em participação. A resolução permite que o RPPS aplique até 5%, se ele não tiver progestão, certo? No caso dos progestões, eu não lembro de cabeça agora para quanto vai, mas vamos supor os 5%. Não é porque a resolução permite 5% que a política tem que colocar os 5%. Para aquele RPPS específico, ela pode vedar, inclusive. Não, nós não temos estrutura de governança de investimentos para aplicar no FIP. Então, nós vamos zerar para FIP as aplicações. Ou pode colocar lá 3%, 2%, de acordo com a realidade do RPPS. Por isso, eu falei lá no início que primeiro tem que se analisar o perfil do investidor, certo? Se você Uhum. for no seu banco para fazer uma aplicação, a primeira coisa que o gerente lá vai falar primeiro a gente tem que fazer a API, né, que é a análise do perfil do investidor, para ver qual é a sua tolerância a risco, quais são os seus objetivos. O RPPS é a mesma coisa, a gente tem que primeiro fazer a análise do perfil dele para poder fazer a política de investimento correta, para fazer uma política adequada àquela realidade. E para os Perfeito. RPPS que já tem uma governança mais robusta de investimentos, você já pode colocar lá mais de acordo com o que a resolução já coloca de limite. Mas não necessariamente os limites da resolução também são os mais adequados para um RPPS nível 4 no Progestão. Vai depender muito do caso concreto. Sim. Vitor, tu vai falar uma coisa sobre isso, porque Eu esse vou, tema eu da queria. política eu queria chegar nele, mas fala aí.
Eu queria até, antes de a gente entrar nessa questão de política de investimentos, enquanto vocês falavam, eu até rapidinho abri aqui a 1467, porque eu acho que tem um ponto que é muito relevante e a gente também sempre explora muito isso aqui, que lá no artigo 86 da 1467, que é, na verdade, como se fosse o artigo 1º, né, da parte de investimentos, é o primeiro artigo do capítulo de investimentos, ele tem, depois do caput, né, obviamente aqui já o parágrafo 1º e o 2º, e no 2º ele diz assim: deverão ser claramente definidas as atribuições e a separação de responsabilidade de todos os órgãos e agentes que participem do processo de análise, avaliação, gerenciamento, assessoramento e decisão sobre a aplicação de recursos dos RPPS, inclusive com a definição das alçadas de decisão em cada instância. Então, quando a gente fala de processo de decisão, é importante a gente ter esse processo bem definido, e aí é justamente aqui onde eu acho que entra no que vocês falaram aí, das estruturas diferentes, né? Então, assim, a gente, como o Gustavo disse, a gente tem RPPS aqui que é estado, tem capitais e tem municípios muito pequenos. Então, assim, o menor município de Alagoas, o menor município do Ceará, por exemplo, tem RPPS, são clientes nossos. Então, são estruturas diferentes. Às vezes tem RPPS cliente nosso que tem 4 pessoas só no setor de investimentos, enquanto tem outro cliente nosso aqui que tem 3 pessoas para fazer tudo, de atender as pessoas, abrir a porta lá do RPPS de manhã, tomar decisão de investimento. Então, esses processos eles são muito diferentes, né? Assim, a maturidade natural dessas pessoas que estão dedicadas 100% a investimento e o outro que está dedicado a investimento também é um pedaço da atribuição dele, naturalmente são situações diferentes. Então, até às vezes essa participação nossa, até nossa, eu digo enquanto consultoria mesmo, num processo de decisão, ela é muito mais robusta em alguns locais, é muito mais pesada a nossa opinião do que em outros. A gente é uma segunda opinião, em outros locais não. As pessoas tendem, alguns até a tentar meio que levar a nossa opinião como está ali marcado em pedra, o que a gente diz está dito. E a gente sempre busca trazer as pessoas para junto, dizer, ó, a gente é consultivo, né? Então, assim, a gente está aqui para discutir com vocês, para trazer isso junto, para debater, para qualificar a decisão de investimentos, mas nunca tomar decisão, nunca terceirizar essa decisão de investimentos. Mas esses processos, de fato, eles são muito heterogêneos, né? E aí o importante, eu acho que para quem acompanha a gente aqui, é saber criar o seu, né? Assim, onde é que é o meu processo? Em que momento eu preciso incluir, por exemplo, as pessoas têm muita dúvida com isso. Em que momento eu preciso incluir o conselho, por exemplo, numa decisão de investimentos? É preciso ou não é? Em que momento o conselho participa ou não participa? E a gente sempre, assim, na nossa interpretação é que muito na prática, se eu tomar ao pé da letra, acho que o que a norma diz, o conselho, ele meio que ele aprova a política de investimentos e ele concede um mandato para o comitê de investimento tomar decisão. Mas isso não impede de eu trazer o conselho em determinadas situações para tomar decisão também, né? Então, essas particularidades de cada RPPS, elas são muito relevantes e muito importantes para que eles saibam que não tem uma receita padrão para todo mundo, né? De fato, essas decisões elas são muito heterogêneas e aí acho que para devolver a bola para vocês aí, para a gente tratar disso, isso deve estar definido na própria política de investimentos, né? Acho que é o documento que vai nortear aí todos os processos de decisão de investimento. E como o Vitor já falou, o que é a política de investimento, que é isso, a minha pergunta, Gustavo, é quais são os riscos de eu, no meu RPPS, não conhecer profundamente a minha política de investimentos? Bom, claro, para o diretor de benefícios, o risco de não conhecer a política é pequeno. Mas quando a gente pega lá diretor financeiro, gestor de recursos, comitê, conselho deliberativo, política de investimentos tem que ser livro de cabeceira. Ele tem que saber de cabeça a política. E a política tem que ser bem detalhada. As 100 páginas lá da ata. Então, a política também tem que descrever como é o processo decisório dentro da RPPS, como o Vitor falou, o artigo 86, parágrafo 2º, combinado com o artigo 90, que o artigo 90 ainda traz mais algumas nuances, que fala, por exemplo, que essas atribuições, a definição das atribuições são relativas, inclusive, aos membros dos colegiados, não apenas ao colegiado como um todo. Então, a política de investimento tem que detalhar tudo, assim. Eu diria até, além de detalhar o porquê sim também tem que detalhar o porquê não. Então, nós vamos colocar que o RPPS pode aplicar até 5% em FDIC.
mas vamos colocar também por que que a gente não vai autorizar a aplicação em fundo de investimento e participação. Já pensando na frente, já para o gestor se resguardar. Porque, assim, se eu sou um gestor de RPPS, a primeira coisa que eu quero é resguardar a equipe. Então, não vamos deixar a ponta solta, vamos deixar tudo documentado do porquê sim, do porquê não. Como você falou no início, né? Eu tenho que também motivar por que eu não quis aplicar num produto que me foi oferecido. Então, a política de investimento, na minha opinião, tem que ser bem detalhada também. E se ela fugir da resolução, no sentido de a resolução prevê que pode fazer tal coisa, eu não quero fazer, não quero que isso conste na política, também tem que constar na política o porquê que eu não quero que a RPPS faça, como Não, aplicação num determinado tipo de investimento. não, perfeito. E nessa tua fala, eu quero aproveitar e fazer um apelo a quem nos acompanha, que isso tem mudado, mas é comum a gente encontrar os comitês de investimentos aprovando políticas sem ter um profundo conhecimento dela. Há alguns meses, estive visitando um RPPS de uma pessoa que eu gosto muito, inclusive, e ela estava lá aperreada, mexendo lá no computador, e eu perguntei o que ela estava fazendo, e ele disse que estava alterando a política de investimentos dela. Olhei rapidamente, percebi que ela tinha uma política geral e estava trocando o nome, colocando o nome do RPPS dela e colocando ali alguns limites, mas eu concluí que aquela política provavelmente está em pelo menos 50 RPPS. Então, eu acho super arriscado, não é que eu acho, é arriscado. Então, a quem nos acompanha, eu faço esse apelo de conhecer profundamente, debater, gastar tempo com o comitê, porque no final das contas, a consultoria te ajuda, te dá uma força com isso, é o trabalho dela, mas a responsabilidade de elaboração da política de investimento é do comitê, está muito claro na legislação. Então, não adianta no depois dizer, mas está errado, sei lá, a gente fez alguma, enfim, não observou algum ponto importante, não adianta dizer que, mas a consultoria que mandou. Eu só fiz aqui e aprovei. E aí você é responsável pela elaboração. O teu conselho, que aí que não lê mesmo a política, é responsável pela aprovação. Então, como o Gustavo falou, esse resguardo que eu tenho que garantir para mim, para minha equipe, não é observado, porque eventualmente não leram o documento com atenção. Só complementando, Gustavo, nas nossas fiscalizações, uma coisa que a gente vê muito é justamente que a política de investimentos é um Ctrl+C, Ctrl+V da resolução, é um copia e cola. Pegaram tudo que está na política, tudo que está na resolução e jogou dentro da política. Vamos deixar assim que a gente está resguardado. E quando, na verdade, como a gente já comentou, ela tem que ser feita de acordo com a realidade da RPPS. E esse caso que você falou da política da gestora ter pego uma outra política de outra RPPS, só mudado o nome, a gente já pegou também situações dessas. Inclusive, a política de investimento da RPPS X, quando a gente foi olhar lá no corpo dela, estava lá a citação RPPS Y. Então, a pessoa nem revisou direito para trocar o nome do RPPS, entendeu? Isso é um caso muito mais comum do que a gente imagina e muito temerário também. Lembrando que a portaria também, a 1467, até eu entendi que para vedar esse copia e cola da resolução, ele estabeleceu lá que os limites mínimos e máximos não podem ser replicados, né? Então, acho que já para criar um pouco uma barreira quanto a isso. Queria até aproveitar esse apelo que o Gustavo fez e reforçar que, assim, enquanto a gente grava esse momento aqui, a gente ainda tem a minuta da nova resolução, né? Então, assim, deve sair a resolução definitiva em breve, se não tiver saído ainda, mas é uma oportunidade, inclusive, de revisar sua política de investimentos, né? Como a gente tem a resolução, fazendo uma adequação à resolução 75 da CVM, né? Que transformou o modelo de fundo de investimento no Brasil, então a gente tem uma resolução nova. Essa resolução nova, naturalmente, até pela mudança dos enquadramentos, inclusão de ativos novos, ensejará numa nova política de investimentos. Então, se a política que está vigente ela não foi revisada ou devidamente construída,
ainda tem a oportunidade, né? Então, assim, a gente vai precisar refazer essa política, é uma oportunidade, de fato, de se debruçar mais, de entender melhor, justamente por se tratar de uma resolução nova. Tem aquele tempo de a gente entender, digerir, meio que processar as informações, então é uma oportunidade excelente de comitê e conselho conhecerem profundamente a resolução, né, na construção dessa política de investimentos. Então, fica aí esse reforço dessa oportunidade, especialmente para aqueles que estão iniciando gestão em 2025, de já entrar com uma resolução nova, já aproveitar esse momento de se debruçar sobre ela, conhecer bem a resolução e a sua própria política de investimentos. Eu acho que aí é um bom início de gestão, e para aqueles que são mais experientes, é um bom início de um novo ciclo, né? Dizer que uma virada de chave aí a partir de 25, esses 4 anos, com a política de investimentos, mas com a cara, de fato, do RPPS. Posso fazer 2 Pode comentários? ficar à vontade, claro. Vamos lá. Você falou a questão da portaria que fala sobre a reprodução dos limites de alocação, né? Ela deixa bem claro lá que a política de investimento não pode se resumir a reproduzir os limites de alocação, diversificação de concentração previsto na Resolução 4963, ou na que vier a substituí-la. Isso está bem claro na portaria, justamente por conta desse histórico que eu comentei, que o Gustavo comentou, né? Da gente ver reproduções literais, assim, com copia-cola. E o segundo ponto em relação à resolução, a minuta da resolução, que já está há algum tempo circulando aí no segmento. Eu não sei se quando esse nosso episódio for ao ar, a resolução já vai estar publicada nova, mas uma coisa que o pessoal tem que entender, se ainda não tiver sido publicada, é que aquele documento é apenas uma minuta. A gente não sabe ainda o que dali vai ser oficializado na nova resolução, o que não vai. Aquela foi a proposta que o Ministério fez, em conjunto com o grupo de trabalho, que teve participantes do Ministério, Tribunal de Contas e do segmento RPPS. Foi encaminhado para o Ministério da Fazenda, a Secretaria de Reformas Econômicas analisa. Nós fizemos várias reuniões com eles para tirar dúvidas e tudo. Só que quem vai decidir mesmo o que vai ser levado ao Conselho Monetário Nacional é o Ministério da Fazenda. Então a gente não sabe se a minuta, como a gente apresentou, vai seguir para o Conselho Monetário. Nós esperamos que sim, porque nós fizemos uma minuta que reforçou bastante a estrutura de governança. Inclusive em relação à diversificação. Ampliamos a diversificação que a RPPS pode aplicar, flexibilizamos algumas regras, como de empréstimo consignado, por exemplo, na minuta, sempre lembrando. Então, a gente espera que passe do jeito que a gente propôs, que vai dar um upgrade muito bom na governança de investimentos dos regimes próprios. Não, bacana, bacana. Gustavo, quer passar para o bate-bola? Acho que a gente podia ainda explorar uma questão, eu lembrei aqui, acho que era importante a gente trazer à tona isso, da questão do risco de crédito. Né? Acho que a gente até acho que é uma situação que tem sempre vindo à tona. A gente trouxe muito a questão do risco de crédito para dentro dessas discussões quando a gente teve aquele caso da Americanas, né? Então, a Americanas causou aí uma turbulência no mercado, e naturalmente alguns RPPs que estavam até em fundos de bancos, de grandes bancos e tal, e tinha Americanas lá dentro, o pessoal até foi pego de surpresa sem saber que corria aquele tipo de risco. O mercado amadureceu a partir dali, eu acho que de uma forma geral, não estou falando nem de RPPS, o mercado mesmo de crédito, né? Naturalmente uma situação dessa causa um rebuliço ali no mercado, depois a gente tende a se ajustar, mas a gente passou a ter no segmento de RPPS, sim, um processo de análise mais robusta de crédito, inclusive com a compra de letras financeiras, que antes os RPPS também não faziam. Então, a gente passa, de fato, conviver um pouco mais com essa questão do risco de crédito. E aí tem um ponto, Gustavo, lá acho que na portaria, salvo engano, vocês podem até me corrigir, mas acho que é na portaria 1467, que trata de a gente não considerar, e meio que eu não lembro exatamente a redação, mas é meio como a gente não confiar cegamente nas agências de classificação de risco, né? Isso ainda assim a responsabilidade é do RPPS. E aí fica sempre aquele receio, né, de dizer, poxa, eu tenho um agente externo especializado nisso, que analisa o risco de crédito do Brasil, por exemplo, dos países, e eu ainda assim preciso fazer uma análise de crédito minha, né? Como é que o RPPS pode se resguardar melhor disso?
né? E aí eu falando do risco de crédito de forma mais ampla mesmo, seja em ativos que estão dentro de fundos, seja na aquisição direta. Até talvez trazendo um pouco à luz aí o parecer 146 que a gente já comentou rapidamente. Mas como o RPPS se proteger em situações como essa? Vamos lá. Essa é uma situação mais complexa do que se imagina. Vamos ampliar um pouquinho o escopo, né? Todo investimento, o mercado financeiro, na verdade, é baseado em três pilares fundamentais, né? Que é aquela relação da liquidez, da rentabilidade e do risco. Aí dentro do risco tem vários riscos, risco de crédito, risco de mercado, risco disso, inúmeros tipos. Mas a gente vai se ater ao risco de crédito. Então, nesses três pilares, o RPPS, aliás, nenhum investidor vai conseguir os três a seu favor. Nunca. Sempre vai ter que abrir mão de um para conseguir o outro. Em geral, a gente pode abrir mão a gente pode aumentar nosso risco de crédito para almejar uma rentabilidade maior. Isso acontece muito em produtos de renda fixa, de instituições financeiras, inclusive para nossa aplicação pessoal, né? A gente pega um CDB de um grande banco que paga 100% do DI com liquidez diária. Ele tem um risco de crédito pequeno. Geralmente, esses grandes bancos são lá da segmentação S1, então eles têm uma solidez muito grande. Enquanto tem outras instituições financeiras que vão oferecer um CDB pagando 130% do DI. Mas por quê? Alguma mágica que ele faz? Não, é porque ele tem um risco de crédito embutido aí grande. E é o risco da instituição quebrar. Aí o pessoal fala, mas tem o fundo garantidor de crédito. Tudo bem, para um produto de renda fixa como um CDB, tem. Mas é limitado lá aos 250 mil por instituição, por CPF, etc. É limitado lá a 1 milhão por CPF, certo? Agora, já a letra financeira não tem FGC. Então, o risco de crédito é integralmente da própria instituição financeira. Se ela quebrar, o investidor não recebe nenhum centavo de volta. Aí, como é que a gente vai mensurar esse risco? Nós temos até uma nota técnica, que agora me fugiu o número, porque são várias, que trata sobre essa questão da classificação. A pergunta, a demanda que a gente recebeu foi: o que o Ministério considera baixo risco de crédito que está lá previsto na resolução e na portaria? É uma resposta muito complexa. A nota técnica se baseou em duas questões básicas. Primeiro é que cada agência de rating tem sua própria tabela. Então, não necessariamente um A menos numa agência equivale a um A menos em outra agência. Certo? As tabelas são bem diferentes, são diferentes entre si. E o segundo aspecto é que cada agência de rating tem sua própria metodologia. Então, quais são os elementos quantitativos e qualitativos que eles consideram para ranquear ali na tabela deles o risco de crédito da instituição? Eu não sei. Teria que entrar agência por agência e ir lá na documentação deles para ver quais são os critérios qualitativos e quantitativos que compõem a metodologia deles. Então, o Ministério pode chegar e dizer que BBB menos, BBB mais, BBB é baixo risco ou médio risco de crédito? Não, a gente não pode. Aí cabe a cada RPPS ir lá no site da agência classificadora de rating que fez a classificação da instituição que o RPPS quer colocar dinheiro, analisar a tabela, analisar a metodologia e decidir por si se aquela nota é uma nota de baixo risco ou não. A gente como órgão regulador, a gente não pode chegar e bater esse martelo por esses aspectos que eu comentei. Então, é uma situação complexa. Eu entendo que sim, eu admito que é. Mas não tem como o Ministério chegar e dizer, ó, a partir de determinado rating é baixo risco, ou a partir de determinado rating não é mais baixo risco. Claro, a não ser que a gente esteja falando de um AAA, que aí vai ser baixo risco em qualquer agência. Mas daí para baixo, não tem como a gente chegar e dizer o que é baixo risco, o que não é baixo risco. Realmente, o RPPS vai ter que fazer um estudo aprofundado daquela metodologia, daquela agência de rating e decidir se eles consideram baixo risco ou não. E arcar com as consequências, tanto com as consequências positivas quanto possíveis consequências negativas. Mais uma vez, aí a importância do arquivamento da documentação, né? Que respalde
essa decisão. Então, tem isso Além dos tudo. estudos, né? Que o É, Gustavo foi a primeira coisa que ele falou. sim. Exatamente. Tá. Não, é porque, inclusive, eu tenho aqui mais um monte de canoteio. Falei que eu vim com o caderno cheio de perguntas. Não vai dar tempo. A gente está se encaminhando já para o nosso fim. Vou fazer algumas perguntas dessas lá no nosso material exclusivo, tá? Então vamos, viu, Gustavo? Rapidinho, a gente conclui com todos os nossos convidados com um bate-bola. São 3 perguntas rápidas. Você sabia que o nosso sistema Uno cria o rascunho do seu DAI de forma automatizada? Os nossos consultores importam os extratos para o Uno, que os lê e gera os relatórios de forma otimizada, agilizando o tempo do seu RPPS. Simples assim. E o nosso bate-bola, Gustavo? São 3 perguntas que a gente fez a todos os nossos, né, tem feito a todos os nossos convidados. Isso vai compor lá o nosso e-book. Essa conversa vai gerar um conteúdo escrito também. A gente acha importante que haja isso também. Então, fala pra gente quais são as tuas expectativas, como você enxerga o nosso mercado de RPPS para os próximos 4 anos. Bom, eu acho que o segmento hoje está num stand-by muito grande por conta do tanto daquela ação de inconstitucionalidade da 9717, quanto dessa PEC que está vindo, que está tramitando. Então, se a ação de inconstitucionalidade lá passar e diversos dispositivos da 9717 caírem, eu acho que vai dar, nos próximos 4 anos, vai ser um impacto bem negativo para o segmento. E, da mesma maneira, a PEC, eu não me aprofundei no estudo da PEC, eu não sei detalhadamente, mas o que eu tenho visto assim é que o segmento como um todo está muito contrário a essa PEC. Então, se ela passar, eu acredito também que vai ser dado um passo para trás nos próximos anos em relação ao segmento. Então, a minha expectativa é que a PEC não passe, as partes ruins da PEC não passem e não seja declarado inconstitucional os dispositivos da 9717, que, se não me engano, são dos artigos 7º ao 9º, ou 7º e 9º. E isso, sim, Tá. também dará um grande passo para trás na supervisão do segmento. A PEC que tu fala, Gustavo, é aquela PEC 66, que trata Eu do. acredito que sim. Porque eu sei, acho que essa PEC é a que trata do parcelamento em 300 meses, né? E ela trazia uma que já foi até retirado, mas que era aquela unificação das regras, né? Acho que seria meio que voltaria aí uma mudança de regras unificadas entre os RPPS, acabar com isso que foi criado com a de 2019, né? Que são 2.100 regras diferentes, e cada RPPS tem a sua, mas eu acho que, salvo engano, isso até também já foi retirado. De fato, são duas situações aí bem impactantes no mercado mesmo. E, Gustavo, um conselho para os gestores para 2025. Estudem. Para mim, o principal conselho, estudem. Como diz uma colega que trabalha no Ministério, que acredito que todo mundo que esteja nos assistindo conheçam, a Márcia Caldas, ela fala duas coisas. Conhecimento é poder, e a outra é conhecimento não ocupa espaço. Claro, ela não inventou essas frases, né? Ela já pegou como citação e eu estou citando ela também. Conhecimento é poder e não ocupa espaço. Então, quanto mais nos qualificarmos, menos estaremos sujeitos a errar. Eu mesmo estou sempre tentando estudar. Sempre que eu tenho um tempinho livre, eu, eu estudo tanto a questão de investimentos quanto a questão de RPPS como um todo. Então, meu maior conselho para novas gestões e para as antigas também é se capacitar, estudar. Perfeito. Então, para a gente estudar e ficar mais esperto, indica um livro. Bom, do nosso segmento do mercado financeiro, eu indicaria o livro Mercado Financeiro do Alexandre Assaf Neto. Tá. Mas se quiser indicar um outro livro qualquer que você goste. Bom, um livro que eu li há muitos anos atrás, que, aliás, vou citar dois, que eu gostei muito, que não é especificamente relacionado aos nossos temas, é Transformando Suor em Ouro, do Bernardinho,
livro que eu achei muito bom. E o outro foi O Monge Executivo, que fala sobre, se não me engano, fala sobre liderança. Perfeito. Liderança servidora, se não me engano, que é você, como um líder, você servir aos seus subordinados. Eu achei um livro também muito bom. Legal. Tamires, vai se vir aí para colocar 3 livros no espaço lá, que a gente deixa um espaço específico para um livro. Tamires se vira para incluir os 3, tá? Mas, pô, Gustavo, obrigado, viu, cara? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Gustavo, Vitor. Estamos sempre à disposição. Legal. Gustavo, obrigado. Realmente eu acho que é um tempo sempre muito precioso compartilhado aqui com a gente, né? Informações, insights, dicas, enfim, acho que uma leitura diferente de quem está acostumado ali no dia a dia da execução da gestão do RPPS, trazer um pouco dessa visão sua, né, pela experiência, inclusive, no segmento também. Então, assim, trazer um pouco desses processos, da importância de ter isso muito bem definido, acho que traz boas referências aí para quem está iniciando esse novo ciclo aí a partir de 2025. Antes de encerrar, eu preciso mais uma vez, né, pedir que vocês se inscrevam aí no canal nosso no YouTube. A gente tem essas gerações de conteúdo permanentes lá no Instagram, no LinkedIn e aqui no YouTube também, né? Isso é o @Lema Consultoria, então um padrão aí em todos. Vocês me acompanham lá com V Leitão Rocha no Instagram, Gustavo Leite B também lá no Instagram, então acompanhem, sigam aí a gente também com essa geração permanente de conteúdo. A gente trazendo sempre alguns insights, compartilhando algumas experiências. A gente anda o Brasil todo, então tem muita experiência de realidades distintas aí no Brasil para compartilhar com vocês. São conteúdos muito ricos. Não esqueçam de mirar aí o celular de vocês no QR Code que está na tela para baixar o certificado de participação nesse episódio, como também para baixar o e-book que a gente gerou escrito de cada um desses conteúdos e cada um desses episódios que a gente está discutindo aqui. Então, muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Para os clientes da Lema já sabem, a gente tem um momento pós esse aqui com o Gustavo, vamos explorar um pouquinho mais ele, para a gente colocar na nossa comunidade Prime, que é de clientes exclusiva para clientes da Lema. Então, a gente segue lá com o Gustavo um pouco mais de conteúdo. Então, para quem nos acompanhou até aqui, muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu.